Boa noite, irmãos. Vamos estar louvando o nosso Deus, que é digno de toda a honra e louvor. Que a adoração seja apenas para Ele, dadas a Ele. Que você possa louvar aí da sua casa, mas de todo o coração. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Olá, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Espero que você e sua família esteja bem, esteja cada vez mais seguro. Ainda não tivemos notícias do nosso governo sobre quando os cultos poderão voltar e quais são as normas que nós teremos para que nós possamos ter o maior nível de segurança possível. Então nós continuamos fazendo os estudos e os sermões via YouTube, via internet. Sabemos que é uma questão temporária e que em breve poderemos todos estar novamente unidos na nossa igreja, valorizando cada vez mais esse encontro que nós estamos ansiando por ter. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 11. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, e hoje nós vamos meditar em cima deles. A palavra de Deus diz assim:
No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, disparam contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil. Não adianta nós tentarmos tampar o sol com a peneira e dizermos que é algo que nós vamos passar de uma maneira simples, uma maneira indolor, e que daqui a pouco tudo voltará ao normal, porque a grande realidade não é essa. Talvez você aí esteja empregado e o seu coração já começa a temer, porque talvez daqui a algum tempo você tem medo de perder o seu emprego. Muitos irmãos da igreja talvez já tenham até mesmo perdido os seus empregos. E aqueles que não têm a condição, que não têm um emprego ainda, fica o seu coração cada vez mais angustiado, na tentativa de pensar, de imaginar como que será o futuro e se vão ou não conseguir um emprego para garantir o sustento. A nossa nação está sofrendo cada vez mais. No dia que eu estou gravando esse vídeo, 27 mil pessoas, segundo os relatórios, já perderam as suas vidas, fora o número de pessoas que ainda estão internadas. Quando nós lemos os jornais diariamente, nós vemos que o PIB cada vez está menor, cada vez está a nossa dificuldade de crescimento. O Brasil, que já teve diversas vezes um crescimento considerável, os próximos anos serão anos de difícil para a nossa economia. Nós vemos diversas empresas fechando, nós vemos diversos microempresários tendo que entregar suas empresas, tendo que entregar ali o seu local. Quando você passa por aí, você vê muitos restaurantes que tinham muitas pessoas, agora eles estão fechando, colocando à disposição o local. Então nós vivemos num momento de extrema ansiedade. Aqueles que estão na faixa de risco se preocupam muito mais, porque sabem que se pegarem esse vírus, pode ser que eles venham a falecer. Então, quando você conversa com as pessoas, quando você vê os noticiários, quando você liga a sua televisão, cada vez mais o seu coração, o nosso coração só sofre. É uma angústia constante. Nós não sabemos como será o futuro e isso nos incomoda, isso nos deixa cada vez mais ansiosos e cada vez mais tristes, e isso aflige a nossa mente. Hoje, muitas pessoas que até mesmo estão fazendo home office, que estão dentro dos seus lares, muitas dessas pessoas já sofrem com algum tipo de depressão por não poder encontrar seus familiares, com algum tipo de crise de ansiedade. Então nós vemos que o lado mental também sofre muito. Se você se encaixou no meio de tudo isso que eu falei, o sermão hoje é para você. Para todos aqueles que estão sofrendo, para todos aqueles que têm ansiedade, para todos aqueles que até mesmo um início de depressão está começando a sondar. O sermão de hoje é para que você possa ter o seu coração acalentado pela palavra de Deus. Davi sofreu algo muito similar. Nós achamos que o que nós passamos hoje é algo difícil, e realmente é difícil, mas em outras épocas existem pessoas que também passaram por momentos bem difíceis. Aqui, o salmista Davi, já um homem mais velho, um homem com uma sabedoria mais robusta, ele está passando por um grande momento de dificuldade em sua vida. Então nós vemos que um dos seus filhos, Absalão, está perseguindo o próprio pai para tirar a sua vida. E o que acontece? Davi não tem uma escolha boa. Imagine você, o seu filho diz para você que quer tirar sua vida, ou algum parente próximo, seu pai, sua mãe, e a única forma de você se defender é tirando a vida da pessoa que quer o seu mal. Então Davi, ele não quer matar o filho dele, ele não quer que o filho dele morra, mas o filho dele quer que ele morra. Então muitas pessoas chegam para ele, os conselheiros, e dizem: o melhor que você pode fazer é fugir. Fuja cada vez mais, já que você não quer enfrentar o seu filho, matar o seu próprio filho, a única opção que você tem é fugir
para os montes e para que ele não te encontre. Veja, esse conselho parece ser um bom conselho, só que tem um problema. Essas pessoas estão olhando apenas a situação pelo olhar físico, pelo olhar natural. Elas não estão enxergando todo o contexto no olhar espiritual. E isso que acontece com a nossa sociedade. Hoje em dia, quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós vemos que cada vez mais é deprimente a situação. Mas o que o Senhor deseja de nós e o que nós podemos aprender através do Salmo 11 é olhar com os olhos espirituais para cada situação da nossa vida. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos de nosso Deus para tudo o que acontece. Então nós temos que olhar diferente para essa situação. E quando alguém fala para Davi para que ele possa fugir, ele diz, não. Se Deus é soberano, se Deus comanda, quem morre, quem vive, comanda os reinos, comanda a natureza, comanda tudo o que há, então a vontade de Deus vai ser feita. Não adianta fugir para a colina, não adianta se esconder. Se Deus quer que eu morra, eu morrerei. Se Deus quer que eu viva, independente do que aconteça por aí na sociedade, eu viverei. E Davi escreve, no Senhor eu me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o monte. Ora, se eu me refugio no Senhor, o que adianta fugir? O que adianta eu correr por aí? O que adianta eu fazer aquilo que está nas minhas mãos? Porque, na verdade, quem cuida de mim é o próprio Deus. No versículo 2, nós vemos Davi dizer, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Isso que nós vemos era verdade naquela época e ainda é verdade hoje. Muitos que não têm o seu sustento, muitos que estão passando por um momento de dificuldade, eles se armam. Aqui, naquela época, a arma que eles utilizavam para cometer assassinatos, para cometer roubo, era o arco e flecha, era a espada. Hoje em dia nós vemos que muitas se armam mesmo e conseguem armas de forma ilegal e vão ocultar e vão tentar trazer o mal, aumentar o número de assaltos possível, mas nós sabemos que essas pessoas que tentam resolver um certo problema, que na verdade às vezes é um problema justo, uma pessoa que precisa do seu sustento, uma pessoa que precisa daquilo, mas uma pessoa que realmente depende de Deus, ela não vai partir para a violência, ela não vai partir de forma alguma para o assalto, é algo injustificável. As pessoas que cometem assaltos, as pessoas que colocam a vida de outro em perigo para depois dizer que elas estão fazendo isso para conseguir o sustento seu e da sua família, elas estão completamente erradas, porque elas estão confiando na sua própria mão e dizendo que o fim justifica os meios, quando nós sabemos que não justifica. Davi está dizendo, eu vou ser igual a um ímpio, eu vou fazer como os ímpios fazem para que eu possa proteger a minha vida, porque assim eles fazem porque eles não confiam em Deus. Eu sou diferente. Eu confio no Senhor, então para que fugir? Então para que usar a minha própria mão para conseguir as coisas, sendo que o próprio Deus é aquele que nos sustenta? E no versículo 13 ele diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que a gente pode fazer se destruir tudo aquilo que a gente tem, todos os fundamentos? Então Davi já chega em um momento grave, um momento que o seu pensamento está ali colocado de certa forma de uma angústia, porque seu filho está contra ele, mas ele tem a certeza de que Deus é o Deus soberano. E ele olha para toda essa situação e ele responde a essa situação. Veja, meu filho quer me matar, o meu reino está cada vez mais dividido, eu tenho que fugir para que eu possa ter um pouco de paz e não cometa ali algo contra o meu filho, então não consigo nem mesmo reinar em paz mais. Davi chega num momento de sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo ali o Salmo 100, o Salmo 11, e ele diz, no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Veja, tudo isso que tem acontecido, nada saiu do controle de Deus. O vírus, ele pode ter surgido, você deve ter visto diversas teorias. Esse vírus, ele surgiu dentro de um laboratório, ou esse vírus surgiu porque alguém comeu um morcego na China, em Wuhan. Não importa. Nós sabemos que esse vírus existe
E se ele veio de um laboratório, se ele veio de um morcego, não importa onde ele veio, ele está causando um estrago gigantesco no nosso mundo como nós conhecemos. Só que até mesmo isso que está acontecendo está sob o controle de Deus. Nada escapa do controle de Deus. Não pense você que Deus foi pego de surpresa. Não pense você que agora com essas mortes Deus não tem um controle sobre quem vive e sobre quem morre. Não pense você que Deus está simplesmente de braços cruzados, olhando para que tudo isso aconteça e que Ele quer que realmente nós possamos nos destruir e destruir toda a sua humanidade. Nós podemos aqui conjecturar por que Deus está fazendo isso, mas nós não teremos a resposta exata. Nós só saberemos isso na nossa eternidade. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo está debaixo das mãos de Deus. E se tudo isso está debaixo das mãos de Deus, nós também estamos debaixo das mãos de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida acontece porque Deus permitiu, seja para o nosso aprendizado, seja para que nós possamos glorificá-lo, seja para que seja dado um testemunho posteriormente, ou seja, para que nós possamos parar de confiar nas nossas próprias mãos e possamos agora confiar no nosso Senhor. Tudo que está acontecendo é algo grave, é algo difícil, é algo complexo, mas a minha mensagem para você nessa noite é: confie em Deus. Enquanto você continuar achando que as suas próprias mãos podem fazer com que o futuro seja um futuro melhor para você e para sua família, você estará em engano. Veja, hoje em dia os economistas falam que o futuro não tem como prever, mas nunca teve como prever o futuro. O futuro nunca esteve em nossas mãos. Nós vemos lá no Novo Testamento quando um rico diz que ele vai ajuntar tesouros, ele vai ajuntar várias coisas, depois ele vai fazer grandes negócios, e a resposta é: louco, amanhã mesmo te pedirão a tua alma. Ou seja, você está fazendo diversos planos que você vai fazer, mas você vai morrer logo mais, você vai morrer amanhã. Então, por isso que a Bíblia diz: se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo, porque nós estamos debaixo da soberania de Deus. Se você, meu irmão, está sem emprego, está na hora de você colocar os seus joelhos no chão e orar para que Deus te abençoe. Se você, meu irmão, tem um emprego, coloque seu joelho no chão, agradeça por ter esse emprego, porque muitos não têm, e coloque seu emprego nas mãos de Deus. Se você está passando por um momento de dificuldade, como todos nós estamos, coloque seu joelho no chão e ore para Deus. Porque existe apenas um remédio, e esse remédio que eu vou dar para você é um remédio que a Bíblia já dá diversos em todos os tempos. Não estou colocando cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem mesmo dipirona, nem paracetamol, nem outro remédio. O remédio que você precisa a partir de agora colocar na sua vida, se você quiser ter a paz de espírito, ter a sua alma consolada, e poder passar por esse momento de dificuldade e sobreviver com uma mente sã, com um coração sadio e com um espírito cada vez mais forte, é a oração. O remédio que a Santa Escritura nos dá para toda a pandemia é a oração. Nos versículos, em Mateus 6, 25 a 34, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Depois ele pula e diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. A própria Bíblia nos diz que não adianta você ficar pensando o que será do seu comércio, o que será da sua vida, o que será da sua família nos dias que virão. Cada dia ele vai trazer o seu próprio mal. Não devemos ficar pensando naquilo que vamos comer e naquilo que nós vamos vestir. Nós devemos, pelo contrário, colocar todas estas coisas nas mãos de Deus. A Bíblia não está dizendo que você não vai ter que buscar o seu alimento trabalhando. Ela sempre incentiva o trabalho. A Bíblia também não está dizendo que agora você vai cruzar os seus braços e vai simplesmente esquecer tudo aquilo. O que ela está dizendo é que enquanto você faz essas coisas, Deus ele te abençoará. Enquanto você trabalha,
coloca nas mãos dele o seu trabalho, Deus te abençoará. Enquanto você está na sua casa enviando os currículos para que você consiga um emprego, Deus te abençoará e você conseguirá o seu sustento. Não é então uma passividade pecaminosa, mas é uma ação conjunta com o Espírito Santo, que irá nos guiar, mostrando qual caminho nós devemos seguir. Mas a cada dia nós devemos colocar as nossas vontades, as nossas obras, o nosso coração nas mãos do próprio Deus, sem ficar ansiosos. Porque Ele cuida de nós. Ele sempre cuidou, Ele cuidou de você até agora. Olha para trás, veja tantas coisas que Deus já fez por você. E Ele vai continuar fazendo. Nós podemos ver em um outro momento na Bíblia, lá em Filipenses 4, de 6 a 7, um eco daquilo que Jesus está dizendo. Paulo ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você está passando por algum momento agora onde a sua mente está perturbada, conturbada com tudo o que está acontecendo, se você está passando por um momento de dificuldade, o conselho que Paulo nos dá para mim e para você é: desligue sua televisão, saia do seu celular, saia um pouco de tudo aquilo que vem sobrecarregando o teu coração, ajoelhe-se aos pés de Cristo e coloque todas as suas petições aos pés da cruz. É isso que nós devemos fazer. Se nós temos alguma dificuldade, se o nosso coração está cheio, se a nossa mente está cheia, se nós estamos sofrendo por tudo aquilo que está acontecendo e por muitas outras coisas que vocês podem estar passando, que nós nem mesmo sabemos, nem mesmo imaginamos, está na hora de você colocar o seu joelho no chão e começar a colocar aos pés de Cristo as suas súplicas. Porque a Bíblia ela nos dá a resposta certa. Então o que eu tenho para dizer para você, o que Paulo tem para nos lembrar, e que nós, por mais que sejamos crentes há muito tempo, ou você até recém-convertido, nós sabemos dessas verdades, mas nós precisamos relembrar todos os dias. Paulo diz que quando o nosso coração estiver cheio de ansiedade, cheio de angústia, cheio de dor, nós devemos parar tudo, colocar os nossos pedidos aos pés da cruz. Nós devemos levar esses pedidos até Jesus Cristo e orar. Não adianta você postar nas suas redes sociais o quão desesperado o cenário político está, ou que você é a favor, ou que você é contra. Não adianta você esperar com que a salvação venha da política. Não adianta você esperar também que a salvação venha de qualquer um dos lados dos partidos. Não adianta você esperar que a sua salvação venha através de um auxílio. Não adianta você esperar que a sua salvação venha através de uma cesta básica, de um irmão da igreja, de qualquer coisa, através de um familiar. Não adianta você esperar que a sua salvação venha porque você tem um trabalho fixo, então você está garantido, porque isso pode acabar. Não adianta você esperar que a sua salvação está nas mãos de homens, que a sua solução está nas mãos de homens, porque não está. E enquanto você achar isso, você cairá sempre no mesmo erro. O que nós devemos fazer é colocar todas as nossas súplicas no lugar correto, que é aos pés da cruz, aonde Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ele fez por nós muito mais do que nós merecíamos. Será que não fará coisas menores, como o nosso sustento, como a roupa que nós vamos viver? Ainda diz assim em Filipenses 4:6, que depois que nós orarmos, olha só a segurança que o apóstolo Paulo nos dá. Depois que nós colocarmos perante Deus todo o nosso sofrimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. O que ele quer dizer com a paz de Deus que excede todo entendimento? Um cristão é aquele que no momento em que outras pessoas estariam simplesmente desesperadas, o cristão ele tem uma paz no seu coração que ninguém mais consegue compreender. O cristão é aquele que quando infelizmente perde seu emprego, enquanto outras pessoas estão desesperadas, gritando como que vão conseguir manter o seu sustento, o que elas farão e tudo mais, o cristão é aquele que tem a paz.
porque ele sabe que o seu sustento vem de Deus. Ele sabe que se Deus permitiu com que uma porta se feche, que outra porta irá se abrir. Ele sabe que quem o sustenta, quem o guarda é o próprio Deus e que a história, toda a história, está debaixo da mão desse Deus que é soberano. Então ele tem uma paz que excede todo entendimento. E além disso, Paulo diz que a vossa mente e o vosso coração estarão em Cristo e terão paz. Se a sua mente está sofrendo, se as suas emoções estão à flor da pele e você realmente não sabe o que fazer, eu venho te dizer, coloque as suas súplicas aos pés da cruz, porque é garantido que a sua mente, o seu coração e tudo aquilo que envolve o seu ser simplesmente terá paz e terá claridade para poder a cada dia fazer aquilo que o nosso Senhor diz que nós devemos fazer. A minha oração para você hoje é que Deus ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, para que você tenha paz. Mas o meu pedido é que se você não colocar isso em prática, você vai continuar o mesmo. E esse sermão para você foi apenas um momento em que você escutou alguém falar um versículo bíblico que você pode ter achado até mesmo bonito, mas se você desligar seu celular e desligar a sua TV e não colocar em prática, sua vida continuará a mesma. O meu pedido para você é não fique com a vida igual. Coloque em prática hoje. Desligue sua televisão, desligue o seu celular e vá orar com a sua família, pedindo para que Deus coloque a mão poderosa dele sobre a sua família, para que o seu coração possa ser acalentado, para que a sua mente possa ter tranquilidade. E Paulo diz que é uma certeza, Deus ele fará. Feche os seus olhos, vamos fazer um pequeno momento de oração, a qual eu vou orar por você, mas depois eu peço que você ore pela sua família e por você novamente, para que Deus confirme no teu coração e na sua mente tudo aquilo que ele tem para nós. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque nós não estamos só. Te agradecemos porque o Senhor é soberano e que tudo o que está acontecendo, nada fugiu das tuas mãos. Eu te peço, Senhor, sobre os nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, sobre a nossa igreja presbiteriana em Cidade de Carvalho. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dos nossos idosos, que o Senhor esteja protegendo eles, não deixando que nada de mal aconteça, Pai. Que o Senhor também esteja abençoando aqueles que têm emprego, Pai, para que eles possam manter o seu emprego, para que eles possam, Senhor, ter o seu sustento. Eu também te peço, Senhor, que o Senhor toque o coração daqueles que têm emprego, para que possam ajudar, Senhor, aqueles da nossa igreja, Pai, que estão passando por um momento de dificuldade. Que o Senhor possa, Senhor, tocar o coração e aqueles que têm compartilhar com aqueles que não têm. Eu te peço também, Senhor, sobre aqueles que estão precisando de emprego, sobre aqueles que estão precisando do sustento, Pai, da sua família. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça um milagre. Que dentro da nossa economia, que é uma economia que está cada vez mais debilitada, que nós possamos, Senhor, ter os nossos irmãos empregados, Pai. Que é realmente um milagre. Que o Senhor possa prover o nosso sustento, que o Senhor possa prover aquilo que nós devemos vestir, e que nós sempre, Senhor, estejamos contentes, Pai, por ter o que comer e por ter o que vestir, porque isso já é para nós uma grande bênção. Cuide, Senhor, da mente dos nossos irmãos. Cuide, Senhor, tirando toda a ansiedade. Cuide, Senhor, tirando toda a depressão. Cuide, Senhor, tirando todos os problemas relacionados à mente das pessoas, Pai, que no nosso século sofre cada vez mais problemas, Senhor, nessa área. E que o Senhor também possa estar abençoando a saúde. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, e confiamos em Ti. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.